é uma parte da epístola que Paulo se preocupa em esclarecer aos coríntios quanto à controvérsia da ressurreição. Muitas pessoas do mundo antigo, a exemplo do mundo moderno, não acreditavam na ressurreição. E sabe-se que na igreja de Corinto, um lugar muito influenciado pelas filosofias gregas, por certas modalidades de racionalismo, sabe-se que muitos membros da igreja de Corinto tinham dificuldade de aceitar a ideia da ressurreição. Então, por causa disso, o apóstolo Paulo dedicou parte dessa primeira epístola àquela igreja tão problemática, vocês sabem bem, dedicou essa parte da epístola para esclarecer aquelas pessoas sobre os riscos que a crença na não ressurreição, os riscos que essa não crença geraria, geraria sobre a fé daquela gente. Como que a fé deles ficaria prejudicada se eles realmente se decidissem por não crer que Jesus Cristo tinha sido morto, sim, mas tinha ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia. Alguns irmãos, antes desse culto começar, me abordaram preocupados, dizendo: pastor, o culto está tão recheado, como é que vai ser isso? Eu disse para eles: olha, fiquem muito tranquilos, vocês vão ter um almoço de Páscoa maravilhoso em suas casas, porque o nosso objetivo aqui hoje é amarrar tudo que já foi pregado e cantado aqui com esse texto que será lido. Esse texto é meio que autoexplicativo, e nós não temos a intenção de oferecer muita coisa além daquilo que o texto já está te dando. Eu queria, portanto, que você prestasse muita atenção nessa leitura. E para isso eu vou pedir para que você ore nesse momento. Ore por mim, ore por você e ore também por Maria. É a Vilalva ou é a Ventapane? É a Ventapane de Lima. Você vai dizer aqui com a gente? A nossa Maria. Ok. O suco de uva, né? Esse dela estava 19 para 12. Ela chegou aqui. Certo. Trouxe para as irmãs dela e outras. Vou levar ela para o carro. Não sabe quanto paga. É só para a igreja. Maria Vilalva, Maria Ventapane. É um Lima, é uma das Marias do clã Ventapane. A última a se batizar. Maria não está bem, a pressão dela está muito alta. Vinha para a igreja, mas perdeu um pouco da noção de espaço, de tempo, enfim, está sendo levada para o hospital. Eu gostaria que, enquanto você ora por si, ora por mim, que você orasse por Maria também. Alguns instantes de oração e reflexão diante do nosso Deus. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Vamos orar. Depois abra os seus olhos e vamos nos lembrar do Evangelho de Jesus. Deus, cuida de mim, porque eu não posso dizer uma palavra relevante sequer se eu fugir
da sua palavra, que relevante é. Cuida dos meus irmãos, que eles consigam se prender, não em mim, mas na beleza e na vida da palavra que aqui é vida. Cuida de Maria. Ela deve estar chegando ao hospital, e que mesmo em meio a essa adversidade e enfermidade, ela ali na dor consiga perceber que o Jesus que está vivo também está vivo ali com ela nessa hora de dificuldade. Que ainda que passemos pelo vale mais sombrio, vale de morte, o Senhor está conosco como pastor, e a tua vara e o teu cajado hão de nos consolar. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. É interessante porque, segundo Paulo, essa gente estava firme no Evangelho. Mas ainda assim Paulo faz questão de lembrá-los do que é esse Evangelho, do conteúdo, da substância dessa mensagem. E Paulo me ensina aqui uma lição, Maria. Paulo me ensina aqui uma lição. Nós sempre temos que lembrar do conteúdo do Evangelho de Jesus. Não só na página. Nós sempre temos que lembrar do conteúdo do Evangelho de Jesus. Mas eu tenho umas vontades, irmãos, pecador que sou, essa que é a verdade, de invadir uns estúdios de televisão onde é pregada a palavra de Deus e encha isso de aspas, e com todo carinho bradar coisas que Paulo escreve e dizer: olha, eu estou aqui para lembrá-los do verdadeiro Evangelho. Eu estou aqui para dizer para vocês o que é o verdadeiro Evangelho. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Entendam que o Evangelho é isso. E toda vez que for necessário, eu chegarei para vocês, Paulo dizendo a Corinto, né? E vos lembrarei o que é o Evangelho de verdade. Jamais percam o Evangelho de vista. Por meio deste Evangelho é que vocês são salvos. É por causa disso aí, dessa mensagem. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Que louco isso! Se não nos apegamos ao Evangelho conforme ele nos foi revelado, se as nossas verdades não são aquelas que o Evangelho plantou em nossos corações, o que Paulo diz? A gente tem feito igreja em vão, a gente tem crido em vão, a gente tem depositado a nossa esperança em coisas vãs. Por isso, voltem ao Evangelho, permaneçam no Evangelho. É o que Paulo diz, verso 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, o que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós lemos isso hoje, né? Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, também segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. E a palavra que é adormecido se refere à morte, tá bom? Alguns já tenham morrido. Vocês percebem o quanto Paulo está preocupado em reforçar, em afirmar que o Evangelho se alicerça na crença de que esse Jesus morreu sim, e disso os coríntios não tinham dúvida, mas que essa morte não foi capaz de vencê-lo. Tem até uma música que eu me lembro, dá só uma pausinha aí no início, rapidinho, que acho que é no seu tempo também. O refrão era lindo, uma coisa assim: mas a cruz não conseguiu vencer
especial lembrou? Sério, me ajuda aí, querido. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Tá bom, passagem de ser de procedência lá não, né? De vocês não. Mas é só pra gente entender. Obrigado, sério. Muito obrigado, viu? Eu sabia que essa música tinha sido lançada há uns 40 anos atrás. Então faz sentido você se lembrar bem desse refrão. Paulo está muito preocupado, mas muito preocupado mesmo, em fazer com que os coríntios entendam que ele morreu sim, mas que ele não só morreu, ele ressurgiu ao terceiro dia, ele ressuscitou, e Paulo começa a dar provas disso. Volta lá o texto comigo. Verso 4, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, ele quer confirmar que há uma base escrita para isso, uma base documental. Alguém viu e documentou. Mas o texto continua. Verso 5. Não só está registrado nas Escrituras, como ele apareceu a Pedro, mas Pedro poderia ser um falastrão. Aliás, Pedro era um pouquinho falastrão, né? Gosto muito impulsivo, muito intempestivo. Pedro poderia não ser uma fonte fidedigna da autoridade da ressurreição. Então ele apareceu não só a Pedro, mas também aos 12 discípulos. Aí 12 já melhora, né? Se eu contei só para você, você desconfia. Mas se além de Pedro, os outros 11 nesse caso, né, apóstolos, testificaram disso, parece que isso é digno de crédito. Mas coríntios, vocês não estão convencidos de que Jesus ressuscitou? Então, depois disso, saibam, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. O que Paulo quer dizer com isso? Vocês duvidam? Vão lá procurar esses irmãos que testemunharam e testificaram da ressurreição. Alguns já se foram, mas a maioria está viva. Estava, né, irmãos? Isso não é para nós. Estavam vivos há quase 2000 anos atrás. O texto, portanto, continua. Depois apareceu aos 500, a maioria estava viva, embora alguns adormecidos. Depois apareceu, Paulo não estava satisfeito, mas não. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. E aí